O ponto central dessa história não é apenas a estética ou a curiosidade técnica, mas o contexto em que tudo aconteceu. Apresentações de carros na Fórmula 1 raramente mostram a verdade completa. Isso é quase uma regra não escrita do esporte. As equipes usam esses eventos como ferramentas de marketing, controle de narrativa e, principalmente, proteção de conceito. O que chama a atenção no caso da Audi é que, mesmo tentando seguir esse protocolo padrão, acabou deixando escapar sinais demais para quem sabe exatamente onde olhar. Quando a Audi sobe ao palco para revelar o R26, o discurso oficial é claro: foco em identidade visual, cores, parceiros e posicionamento de marca. Nada de detalhes técnicos, nada de soluções aerodinâmicas, nada que entregue desempenho. O carro físico exposto cumpre exatamente esse papel. Ele é genérico, neutro, praticamente um molde padrão que poderia vestir qualquer pintura do grid de 2026 sem levantar suspeitas. Até aqui, tudo absolutamente normal. O problema começa quando as imagens exibidas no telão entram em cena. Diferente do carro parado sob os holofotes, aquelas renderizações carregam intenção técnica. Não são imagens feitas para enganar o público casual, mas sim material que passa despercebido para fãs comuns e grita informação para engenheiros, analistas e rivais atentos. É nesse contraste que a narrativa muda completamente. Enquanto o modelo da Memento Exclusives segue a cartilha do carro conceito da própria Fórmula 1, com proporções genéricas e soluções amplamente conhecidas, o carro exibido nas telas revela escolhas que não existem por acaso. Suspensão diferente, volumes laterais mais agressivos, geometria de bico funcional e detalhes que só fazem sentido se houver um projeto real por trás. Não é um exercício de estilo, é engenharia aplicada. A Audi pode até não ter tido a intenção de vazar o carro verdadeiro, mas ao utilizar imagens que fogem tanto do protótipo físico, acabou revelando mais do que deveria. Em um esporte onde cada milímetro conta, mostrar conceitos de suspensão, refrigeração e distribuição aerodinâmica semanas antes dos testes é praticamente abrir o jogo. Ainda que o carro final mude, as filosofias não mudam tão facilmente. Esse tipo de situação costuma acontecer quando há uma desconexão entre departamentos. Marketing quer impacto visual, técnica quer precisão conceitual. E alguém, no meio do caminho, aprova material sem medir completamente as consequências. O resultado é esse ruído. Um carro que oficialmente não é o real, mas que carrega DNA demais para ser ignorado. E é justamente por isso que esse episódio ganhou tanta força nos bastidores. Não porque a Audi revelou tudo, mas porque revelou o suficiente para indicar o caminho que escolheu. A partir daqui, cada detalhe visto nos testes de pré-temporada vai ser comparado com aquelas imagens. E se as semelhanças se confirmarem, não vai mais existir dúvida. O R26 verdadeiro deu as caras antes da hora. A grande virada dessa história acontece quando a gente entende que nada do que é mostrado em um palco de Fórmula 1 é aleatório. Cada imagem, cada render, cada segundo de vídeo passa por camadas e mais camadas de aprovação. E é exatamente por isso que esse acidente da Audi chama tanta atenção. Porque para algo assim escapar, alguém precisou considerar que aquilo não era perigoso, ou então que já não dava mais para esconder. Quando você compara friamente o carro físico apresentado com as imagens do telão, a diferença não é sutil, ela é estrutural. Não estamos falando de um detalhe de asa ou de um ajuste estético para deixar o carro mais bonito na câmera. Estamos falando de arquitetura. Estamos falando de decisões que definem como o carro trabalha mecanicamente, como ele se comporta em frenagem, como reage em mudanças de direção e como gerencia o fluxo de ar ao longo de uma volta inteira. A suspensão por si só já entrega muita coisa. Mudar de pull rod para push rod não é uma escolha estética, é uma escolha conceitual. Isso muda centro de gravidade, muda como o carro aceita andar mais baixo, muda como ele conversa com o assoalho e, principalmente, muda como a equipe está interpretando o regulamento de 2026. Uma equipe não faz esse tipo de escolha num render promocional por acaso. Isso só aparece quando o conceito já está maduro o suficiente para ser assumido internamente. E aí entra o detalhe mais importante.
O carro exibido no telão não parece um carro definitivo, mas ele parece muito um carro verdadeiro. Um carro que já foi túnel de vento, que já foi validado em CFD, que já nasceu com problemas conhecidos e soluções pensadas para eles. É exatamente esse tipo de carro que as equipes tentam esconder até o último segundo possível, porque não é sobre copiar peça por peça, é sobre copiar ideia. Quando a Audi deixa isso escapar, mesmo que parcialmente, ela entrega ao grid inteiro a direção que escolheu. Entrega como pretende lidar com refrigeração, como está pensando o rake, como está distribuindo volume lateral e como está se preparando para um regulamento que promete carros mais leves, mais eficientes e muito mais sensíveis a erros conceituais. Por isso essa história é muito maior do que mostraram o carro errado. O que aconteceu ali foi uma quebra de protocolo silenciosa. Uma fresta aberta num esporte onde informação vale décimos, e décimos valem campeonatos. A partir desse momento, a Audi deixa de ser apenas a novata, curiosa de 2026 e passa a ser observada como alguém que talvez já esteja mais avançada do que aparenta. E na Fórmula 1, parecer forte antes da hora é tão perigoso quanto ser fraco. Porque na Fórmula 1, a informação não existe no vácuo. No momento em que aquelas imagens apareceram no telão, mesmo que por poucos segundos, engenheiros de outras equipes não estavam pensando em estética, estavam pensando em conceito. Estavam pausando vídeos, ampliando frames, comparando proporções e tentando responder uma pergunta simples e ao mesmo tempo devastadora. Por que a Audi deixaria isso escapar agora? A resposta mais óbvia seria incompetência, mas essa é também a menos provável. Uma fabricante como a Audi não entra na Fórmula 1 sem controle absoluto da sua comunicação técnica. Isso não é uma equipe pequena aprendendo a lidar com holofotes. É um grupo que carrega décadas de domínio em Le Mans, DTM e projetos híbridos de altíssimo nível. Quando algo assim acontece, o mercado imediatamente começa a trabalhar com a hipótese mais perigosa de todas. Isso não foi um erro, foi um vazamento controlado. E por que alguém faria isso? Porque em 2026, esconder tudo também tem um custo. As equipes não brigam apenas na pista, elas brigam por narrativas. Briga-se por pilotos, por engenheiros, por confiança interna e até por margem de negociação política dentro da FIA. Mostrar ainda que indiretamente que o conceito do carro real já existe, já está definido e já foge completamente do modelo genérico da Fórmula 1 é uma forma de dizer ao grid inteiro: nós não estamos improvisando. Quando você observa com calma o conjunto do carro exibido no telão, percebe que ele conversa com problemas reais do regulamento de 2026. O aumento claro de volume lateral não parece exagero estético, parece resposta direta a desafios térmicos que várias equipes vêm tentando resolver em silêncio. Isso indica que a Audi pode ter priorizado confiabilidade e estabilidade térmica desde o início do projeto, mesmo que isso custe alguns pontos de eficiência aerodinâmica bruta no papel. Isso é importante porque 2026 não será um ano de carros frágeis e nervosos, será um ano de carros extremamente sensíveis, onde qualquer perda de eficiência por superaquecimento compromete não só a performance, mas também a estratégia elétrica, a recuperação de energia e a entrega de potência ao longo da volta. Um carro que nasce preparado para lidar com isso pode não ser o mais rápido em classificação, mas pode ser absurdamente consistente em stint longo, algo que decide campeonatos. Outro ponto que quase ninguém comenta, mas que é crucial, é o fato de o carro do telão parecer projetado para um envelope aerodinâmico muito específico. Ele não parece um carro feito para funcionar em qualquer altura ou qualquer configuração. Ele parece um carro desenhado para operar em uma janela estreita, mas muito eficiente. Isso é típico de equipes que já confiam nos próprios números de simulação. Quem ainda está inseguro costuma desenhar carros mais conservadores, mais adaptáveis, mais genéricos. A Audi, ao contrário, parece ter assumido riscos conceituais cedo. Isso é assustador para o resto do grid, porque significa que eles já escolheram um caminho e estão refinando esse caminho, enquanto outros ainda estão decidindo qual estrada seguir. E quando o regulamento congela certos elementos, quem escolhe cedo demais pode errar feio, mas quem escolhe certo cedo demais cria uma vantagem que não dá tempo de copiar.
É por isso que esse possível vazamento mexe tanto com o ambiente da Fórmula 1. Ele não revela apenas um carro, ele revela confiança. Revela que a Audi acredita no próprio projeto a ponto de não se importar em mostrar, ainda que de forma indireta, que o carro real não tem nada a ver com um protótipo genérico exibido no palco. E quando uma equipe nova chega com esse nível de convicção, as outras automaticamente passam a olhar com mais atenção, mais cautela e, principalmente, mais preocupação. Porque depois que o conceito começa a ser enxergado, a discussão deixa de ser como é o carro e passa a ser o que isso muda no jogo. E muda muita coisa. Muda a forma como as equipes olham para a Audi, muda como os engenheiros rivais avaliam o projeto e muda principalmente a forma como o paddock passa a tratar o ano de 2026. A partir do momento em que se entende que a Audi pode já ter um conceito técnico sólido e definido, a narrativa da estreante em aprendizado começa a ruir. Ela deixa de ser a novata que vai errar, aprender e evoluir aos poucos e passa a ser vista como uma ameaça estratégica que pode estar jogando um jogo de longo prazo desde o primeiro dia. Isso muda o tipo de pressão que recai sobre ela e, ao mesmo tempo, muda o tipo de respeito que ela passa a receber dentro do paddock. E isso impacta diretamente o ambiente político da Fórmula 1, porque quando uma equipe entra com um projeto que parece conceitualmente maduro, ela ganha peso em discussões técnicas, em reuniões de regulamento, em decisões de interpretação de regras. Ela deixa de ser apenas uma convidada na mesa e passa a ser um agente ativo de influência. E em um esporte onde regulamento é tão importante quanto performance, isso vale tanto quanto décimos na pista. Outro efeito direto é o psicológico. As outras equipes passam a trabalhar com a hipótese de que a Audi não está apenas tentando se adaptar ao regulamento, mas pode estar tentando explorá-lo de forma mais profunda. Isso gera dois tipos de comportamentos típicos. Ou os rivais tentam copiar ideias rapidamente, ou entram em um modo defensivo, tentando proteger seus próprios conceitos. Em qualquer caso, a Audi passa a ditar o ritmo da conversa técnica, mesmo sem ter estreado oficialmente. Para o projeto esportivo, isso muda tudo. Um carro que nasce com um conceito definido desde o início permite um desenvolvimento mais limpo, mais coerente e menos caótico. Não há necessidade de correções drásticas de filosofia, apenas ajustes finos de execução. Isso acelera ciclos de evolução e reduz desperdício de recursos, algo fundamental em um regulamento novo onde o teto orçamentário e as limitações de desenvolvimento pesam muito mais do que antes. E é aqui que entra o fator humano. Para pilotos como Gabriel Bortoleto, esse tipo de estrutura é determinante. Um jovem piloto não precisa apenas de um carro rápido, ele precisa de um projeto estável. Um projeto onde o conceito não muda a cada 3 corridas, onde o desenvolvimento segue uma lógica clara e onde o feedback que ele dá realmente constrói algo, em vez de apenas corrigir erros estruturais. Se a Audi realmente já tiver essa base conceitual sólida, isso cria um ambiente muito mais favorável para crescimento esportivo real. É sobre sinais. Sinais de maturidade técnica, sinais de confiança interna e sinais de que a Audi pode estar entrando na Fórmula 1 não como aprendiz, mas como competidora consciente do jogo que está jogando. E na Fórmula 1, quem entende o jogo antes dos outros quase sempre começa a ganhar antes dos outros. O mais perigoso para o grid não é a Audi ser rápida, é a Audi ser organizada, coerente e estrategicamente clara desde o início. Porque velocidade se copia, conceitos se estudam, peças se desenvolvem, mas cultura técnica, visão de projeto e consistência de filosofia são coisas que não se reproduzem de uma temporada para outra. E se 2026 começar com a Audi já sabendo exatamente quem ela quer ser dentro da categoria, o resto do grid vai precisar correr não apenas contra um carro novo, mas contra uma ideia bem construída.